Vamos retomar os julgamentos, então, da pauta do dia 26, período das 14 horas. O processo agora é o item 103, final 2006-53, Freudenberg Não Tecidos Limitada. De minha relatoria, haverá o acompanhamento por representante do contribuinte e também a transmissão de uma sustentação oral gravada. Bom, por favor, apoio, pode convocar a representante para entrar na sala? Ok, presidente, farei a convocação. Vou ter que apregoar tudo de novo. Ô Paulo, mas já está gravando? Já. Gravado. Item 103 da pauta, doutora Isabela, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Só lembrá-los de fechar o microfone na sustentação oral gravada. Isso. A classificação fiscal, viu? Tranquilinho, porque o Macedo está aí, a Mara está aí, então tranquilo. Estou sossegado com o meu voto. Item 103 da pauta, doutora Isabela. Por favor, verificar a mensagem no chat. Seu processo será julgado agora. Nossa senhora, fibra de tecido, isso é a coisa mais chata que tem de classificar. Ela já sabe, ela conhece, então. Estou lendo a emenda aqui do seu. A patrona já entrou. Eu acho que só está com a câmera desligada. Doutora Isabela, está presente na sala? Seu microfone está fechado. E o vídeo também, né? Como é que chama a empresa, perdão? Qual o item da pauta? 103. Freudenberg. O Freudenberg. Presente parece que está, né, doutora Isabela? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, o seu microfone estava mudo. Obrigada, eu só vou acompanhar o julgamento. A gente apresentou sustentação oral através do link no YouTube, então eu só vou acompanhar os senhores. Ok, tá sem imagem, você prefere assim? Pode manter assim, muito obrigada. Ok, obrigado. Então vamos iniciar o julgamento do item 103 da pauta, já foi apregoado, e a patrona já está pronta para acompanhar. Bom, então, é um auto de infração. O importador, através de uma DI, submeteu a despacho aduaneiro um produto de origem coreana, classificado no Código Tarifário 5503-1091, com alíquota de 2% do I e 0% do IPI. Na verdade, foram 4 itens na adição, e aí eu já até adianto, porque foi feito o laudo de identificação. Então, o item 1, ele identificou um produto com 50% polietileno e 50% poliéster, que é o politeraflato de etileno. E os itens 2, 3 e 4 outro
bicomponente, fibra bicomponente, em que a constituição é de 50% de polietileno e 50% polipropileno. Então, essa foi a identificação feita em laudo técnico a pedido da fiscalização. E, em consequência do resultado do laudo, a fiscalização procedeu à reclassificação das mercadorias. A do item 1 para o 55032000 e a do item 2 a 4 para o 55034000. Todos esses itens, a alíquota, conforme o código de reclassificação, tem a alíquota de 16% do II, mantendo zero para o IPI. Na impugnação, a empresa alega que a regra geral de interpretação do SH2A citada no auto não se aplica aos produtos importados, pois o laudo técnico demonstrou tratar-se de produtos acabados. O item 2 da NESH, da seção 11, citado no auto, reflete a situação dos produtos importados, pois são compostos de duas matérias têxteis, sem que haja predominância em peso de nenhuma dessas matérias. Dessa forma, conforme segunda parte do item 2 da NESH, dessa seção 11, o produto é classificado como se fosse inteiramente constituído pela matéria têxtil, que se inclui na posição situada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tornarem em consideração. Esse é o texto dessa nota. Aplicando as regras, no caso do item 1 da DI, dentre as classificações suscetíveis de serem válidas, tem a 55032000, a 55039010. Então, com isso, entende a contribuinte que a classificação correta seria 55039010, haja vista encontrar-se em último lugar da posição numérica. Em relação aos itens 2 a 4 da DI, entende que as possíveis classificações seriam 55034000 e 55039010. Então, esse outro material têxtil, a classificação correta seria dessa última posição, 55039010. Aí, importante esse item E. Reconhece, assim, que a classificação informada na DI está incorreta, pois o correto seria 55039010, ao invés de 55031091, visto que as fibras bicomponentes não são de poliamidas, e sim de outros materiais, conforme identificado no laudo. DRJ de São Paulo 2 julgou parcialmente procedente a impugnação, exonerando o lançamento da multa por falta de LI. Manteve, então, a reclassificação e manteve a multa de 1% por classificação incorreta. Detalhe é que o acordo da DRJ assentou as seguintes premissas e ou fundamentos para sua decisão. 1. Com base nos elementos dos autos, as mercadorias encontravam-se perfeitamente identificadas sem que houvesse contestação pelas partes. As mercadorias são bicomponentes compostos, duas matérias têxteis distintas, de núcleo de poliéster, item 1, e núcleo de polipropileno, item 2, 3 e 4. Na posição 5503, não se encontra previsto o polietileno como matéria têxtil, há apenas poliéster e polipropileno. A regra geral 3A, de interpretação 3A, determina que a posição mais específica prevalece sobre a mais genérica, que no caso do produto composto, considera-se igualmente específica a posição que se refira a apenas uma das partes das matérias constitutivas. A nota 2A da seção 11 determina que no caso de produtos têxteis contendo duas ou mais matérias têxteis, sem predominância em peso de qualquer uma delas, o produto é classificado na posição situada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tornarem em consideração. O item 1 é um produto composto em que somente o poliéster possui posição específica, devendo, portanto, ser classificado na 55032000,
com a aplicação da regra geral de interpretação 3A. Nesse sentido, é incorreto o raciocínio da contribuinte em adotar a posição em último lugar, nota 2A, seção 11. Pois, além de contrariar a 3A, o critério determinante para fins de classificação é a matéria têxtil e não a bicomposição das fibras ou seu ponto de fusão. 7. Os itens 2, 3 e 4 são produtos compostos, cujo único material de posição específica é o polipropileno. Assim, adotando as mesmas regras acima, devem ser classificados na 55034000. 8. As definições da classificação acima se fazem com o complemento da regra 6. A exonerou da multa por falta de licença de importação em razão da fiscalização não comprovou que os produtos importados sujeitavam-se à exigência de tal LI. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário. Suscita. A regra geral 2A utilizada como fundamento fiscal é inadequada, pois é específica a situações em que referências a artigos incompletos ou inacabados, o que a evidência não é o caso dos autos. Aduz que a classificação das mercadorias deve ser feita exclusivamente conforme a regra 1, e apenas se substituir conflito ou dúvida passa-se a regra 2 seguintes. A classificação dos produtos importados resolve-se pela simples utilização da nota 2A da seção 11. A utilização da regra da nota explicativa de seção é reflexo do emprego da regra 1 da RGI-SH, a qual se aplica para a classificação das fibras. Afirma que a classificação da mercadoria é regida principalmente pelas notas de seção e capítulo, e somente se não houver uma nota aplicável ao caso concreto, é possível aplicar as regras 2 a 6. A nota 2 da seção 11 determina que, tratando-se de fibras compostas de materiais têxteis igualmente misturados, sem preponderância, o produto deve ser classificado na posição situada em último lugar na ordem numérica dentre aquelas válidas ao produto. E aí eu ponho aquilo que eu já falei no relatório, a imagem do excerto dos fundamentos da contribuinte. Por último, contesta o fundamento da DRJ para a aplicação da regra geral 3A, porquanto esta regra não precede a regra 1. E a esta está subordinada. Então, esse é o relatório. Vamos, então, à reprodução do vídeo de sustentação oral. 103. É isso que eu fiz uma pequena besteira aqui. De novo, ele já estava querendo trazer a reprodução lá no Mozilla. Compartilhar um vídeo. Os microfones, então... Senhor relator, demais julgadores, uma boa tarde a todos. A recorrente vem hoje aqui, brevemente, chamar a atenção para alguns pontos que são relevantes para a análise do caso. O auto de infração aqui, ele exige imposto de importação, PIS e COFINS de importação, em razão da reclassificação fiscal de fibras têxteis importadas pela recorrente no ano de 2006. Conforme se verifica do laudo pericial acostado aos autos do processo, todas as fibras importadas, elas eram sempre compostas de dois diferentes materiais. Ou 50% polietileno e 50% poliéster, ou 50% polietileno e 50% polipropileno. Então, o que nós temos aqui são materiais sempre igualmente misturados e sempre com a presença em 50% do polietileno. Com base nisso, a recorrente classificou as fibras têxteis na NCM 5503-1091, que na época dos fatos era válida para as fibras biocomponentes de diferentes tipos de fusão, de nylon ou de outras poliamidas. No entendimento da fiscalização, porém, essas fibras elas deveriam ser classificadas de acordo com um dos seus componentes que não o polietileno.
Então, nos casos em que as fibras eram compostas de 50% polietileno e 50% poliéster, a fiscalização entendeu que a NCM aplicável seria 5503-2000, aplicável para as fibras compostas por poliésteres. Já nos casos que as fibras eram compostas em 50% polietileno e 50% polipropileno, a fiscalização entendeu que a NCM mais correta seria 5503-4000, para as fibras compostas de polipropileno. Essa reclassificação, senhores, não pode proceder. Por quê? Como já dito, os produtos aqui em discussão, eles eram compostos de materiais igualmente misturados. Em alguns casos, o poliéster com o polietileno, em outras, o polipropileno também com o polietileno. Não existe aqui, então, uma preponderância de um determinado material sobre o outro. E por isso, não é aplicável a NCM sugerida pela fiscalização. Se no presente caso nós tivéssemos não 50% poliéster e 50% polietileno, mas, por exemplo, 55% poliéster e 45% polietileno, aí sim seria aceitável a NCM sugerida pela fiscalização, que, vale lembrar, é aplicável para fibras compostas por poliésteres ou fibras compostas por polipropileno. Não é isso que se observa no presente caso. As fibras aqui, como já dito e reiterado, são compostas de materiais misturados igualmente. Em situações como estas, deve ser aplicada a regra da seção 11 da nota 2 da RGIS, que determina que, inexistindo uma preponderância de um determinado material sobre o outro, o produto deve ser classificado na posição situada em último lugar, em ordem numérica, daquelas válidas ao produto. Então, voltando aqui para o caso presente. Aqui existe a presença do polietileno. Dentre as posições válidas, dentro da posição 5503, a última subposição que incluiria o polietileno seria 5503-9010, aplicável para outras fibras biocomponentes de diferentes tipos de fusão. Essa, então, é a subposição mais correta para as fibras importadas pela recorrente, por força da regra da seção 11 da nota 2 da RGIS. As NCM indicadas pela fiscalização, então, não são as mais corretas para o caso presente. Como a recorrente já reiterou desde a impugnação, a NCM adotada à época também não é a mais correta. Porém, o que deve ser levado em consideração aqui é que as NCMs eleitas pela fiscalização não se aplicam para os produtos importados pela recorrente e, portanto, as exigências de imposto de importação, PIS e COFINS de importação não podem proceder. Então, sendo essas as considerações que a recorrente gostaria de trazer aos senhores, ela agradece pelo tempo dos senhores julgadores e requer seja reformado o acórdão recorrido para que o auto de infração seja então cancelado em sua integralidade. Muito obrigada. Então, essa foi o vídeo da sustentação oral, dentro do prazo. Agradeço a patrona. Vamos ao voto. Os fundamentos legais da fiscalização para determinar as classificações corretas são 1. A RGI 2A e a nota 2A da seção 11, conforme consta do auto de infração no quadro Descrição dos fatos e enquadramento legal que está na folha 5, e eu reproduzo aí. A autoridade fiscal classificou, então, as mercadorias do item 1 na NCM 5503-2000, que são fibras sintéticas
descontínuas, não cardada, não penteada, nem transformada de outro modo para fiação, de poliéster. E dos itens 2, 3 e 4, na NCM 55034000, mesma descrição inicial, porém de polipropileno. O contribuinte reconhece desde a impugnação que classificou incorretamente as mercadorias na NCM 55031091, que são as mesmas fibras, com os mesmos qualidade, atributos, de nylon ou poliamida, exceto de aramida de diferente ponto de fusão. Entende que a classificação correta é 55039010, que é essas mesmas fibras de bicomponentes de diferentes pontos de fusão. Em linhas gerais, sustenta esta classificação com o argumento de que a aplicação da RGI 1 e da nota 2A da seção 11, que é reflexo da RGI 1, leva a NCM 55039010. A decisão requer a análise das regras de classificação utilizadas pelas partes e sua correta aplicação. Então, eu reproduzo as regras gerais de interpretação, que vai da 1 a 6, não vou ler. A seção 11, onde está materiais têxteis e suas obras, a regra 2A, essa é importante, vou ler. Os produtos têxteis dos capítulos 50 e 55, ou das posições 5809 ou 5902, contendo duas ou mais matérias têxteis, classificam-se como se fosse inteiramente constituída pela matéria têxtil que predomina em peso relativamente a cada uma das outras matérias têxteis. O importante é essa segunda parte. Quando nenhuma matéria têxtil predomina em peso, o produto é classificado como se fosse inteiramente constituído pela matéria têxtil que se inclui na posição situada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração. E o quadro que apresenta a classificação na posição 5503. Na 10, 550310 é de nylon e outras poliamidas, que na DI foi utilizada essa. A 55032000 é de poliéster, a 55034000 de polipropileno, a 55039010 bicomponente, a 55039020 de poliálcool vinílico e a 55039090 residual outras. Aí eu tenho aquelas considerações de como se procede a classificação. Importante dizer, né, a correta classificação fiscal de qualquer mercadoria só pode ser alcançada depois de haver sido prévia e devidamente identificada a respectiva posição de enquadramento. Deve-se evitar sempre a tentativa de classificação direta em um código, 8 dígitos, que pareça correto, sem que previamente se tenha verificado se a posição fixada era correta. Se não forem observadas tais precauções, o mais natural e frequente é se chegar a uma classificação incompatível com as regras intrínsecas do SH, e, portanto, incorreta. De fato, e com razão a recorrente no tocante ao argumento, a DRJ sustentou outro fundamento para a classificação nos mesmos códigos da NCM adotada pelo fisco. O voto condutor do acordo recorrido explicita que a classificação se dá pela posição cujo texto identifica um dos materiais da bicomposição da fibra por ser mais específico, nos termos da regra geral de interpretação 3A. Assim, o item 1, por conter o componente material poliéster, classifica na 55032000, e os itens 2 a 4, que constam o polipropileno, recebe a NCM 55039010. Os fundamentos legais, as regras do SH, utilizados originalmente pela contribuinte, ao apresentar a DI, não se sustentam. As mercadorias foram identificadas em perícia como materiais que não são compostos por nylon ou poliamida, o que as exclui da 550310. Bem como não se pode aceitar a alteração do fundamento jurídico realizado pela DRJ para corroborar a classificação adotada pelo fisco por entender que utiliza o código tarifário da NCM, cuja matéria é a mais específica. Resta, portanto, verificar o acerto ou não da autoridade fiscal quanto à classificação que entender a correta.
A atividade da exata determinação da classificação da NCM de uma mercadoria deve levar à adoção de um único código tarifário realizado em observância às regras gerais de interpretação do SH, juntamente com as notas explicativas. Inicia-se, assim, tal atividade com a aplicação da RGI 1, a qual reza que a classificação é determinada pelos textos da posição e das notas de seção e de capítulo, e desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições de nota, pelas regras que lhes seguem. Portanto, se no presente caso a RGI 1, combinada com a nota 2A da seção 11, for suficiente para a determinação da classificação dos produtos em questão, torna-se prescindível a aplicação sucessiva das demais, RGI 1, 2 e 3. Decorre da identificação das mercadorias por meio de perícia quem conteste que se tratam de fibras bicomponentes, de diferentes pontos de fusão, sintéticas, descontínuas, não cardadas, não penteadas, nem transformadas de outro modo para fiação, com determinadas medidas. No item 1, tem-se o polietileno e o poliéster na composição. Seriam válidas as NCMs 55032000, que contém o poliéster, identifica o poliéster, e a 55039010, correspondente a bicomponentes de diferente ponto de fusão, o polietileno e o poliéster. E a 550390 nova, outras, que incluem o polietileno, que não está em nenhum dos outros textos específicos. A parte final da nota 2A da seção 11 determina que inexistente predominância de qualquer dos materiais, ainda que apenas dois, o produto é classificado por meio de uma ficção, qual seja, a de se considerar como se fosse inteiramente constitutivo pela matéria, e não matérias, que se inclui na posição situada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tornarem em consideração. Quanto aos itens 2 a 4, o raciocínio seria o mesmo, porquanto o polipropileno classifica-se na 55034000 e há a presença do polietileno, com as mesmas características do item 1, no tocante à proporção e à classificação. Apenas para pontuar, a título de esclarecimento, a 55039010 somente seria corretamente adotada na hipótese das duas matérias têxteis componentes estarem simultânea e individualmente classificadas nos seguintes códigos antecedentes: 55032000, 55033000 ou 550340. Dessa forma, entendo que a mercadoria dos itens 1 a 4 da DI classificam-se na posição, na NCM 55039090 com a alíquota de I de 16, de que resulta afastadas as classificações elaboradas pela contribuinte na DI e pela autoridade fiscal no auto de infração. E uma vez considerando que o fundamento legal que sustenta a autuação é equivocado, exonera-se a contribuinte dos tributos, multa de ofício e juros de mora. Contudo, há de se manter a exigência da multa de 1% do valor aduaneiro das mercadorias importadas, prevista no artigo 84.1 da MP 2158-3501, em razão do erro de classificação fiscal, por força da súmula CARF 161, que diz: o erro da indicação na DI da classificação de mercadoria na NCM, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no dispositivo que eu mencionei, ainda que o órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta, que é o caso. Diante do exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso voluntário apenas para manter a autuação fiscal no tocante à multa prevista no 84.1 da MP 2158 por força da súmula 161. Esse é o voto. Para se manifestar primeiro o Leonardo e depois a Mara. Mas não levantaram a mão ainda, né? Bom, esse é o voto. Eu estou terminando de ler, espera só um pouquinho. Tá certo. Ele até é relativamente curto, voto, mas deu trabalho, viu? Deu. Ô, Paulo, só um esclarecimento aqui. Esse polietileno, o polietileno, ele é nylon, não, né? Não, nem poliamida? Não. Ele não é nylon nem poliamida? Ah, tá. Você faz essa pergunta porque vai que ele é nylon. Se ele for nylon poliamida,
Aí ele se joga na poliéster, que é o Entendo que 20. não. Hã? Tá, eu entendo que não, mesmo porque a fiscalização mediante o laudo pericial Ela falou, não identificou. ele falou que era polietileno ou polipropileno. Isso, O polipropileno está aqui, é o 40, né? E isso. o polietileno, Não, o polipropileno é o 4000. isso, 00, Poliéster é o 2000. o 2000. Agora eu tenho que descobrir esse polietileno, o que ele é. O polietileno, eu entendo que, como ele não está Ele na tá, outra, ele cai na 5503 90 Isso, 90. outras. outras, ele seria outras. É. Deixa eu só conferir aqui, porque eu não sei. Tô vendo que só derrubei um negócio aqui, tô limpando. Tá bom. Bom, eu ficaria com as classificações da fiscalização, sabe? Me pareceram as melhores, viu? Essas 550320, poliéster, né? E a 550340 de polipropileno. Há outras que a recorrente aponta, a 90, essa 90, essas outras, elas são sempre residuais. É forçoso que o sistema harmonizado abra sempre outras para ir coletando dados e verificar a necessidade de abrir novas, né, novos códigos, dependendo do volume, do valor com que essas outras vão absorvendo. Aí ela faz estudos periódicos e, a partir desses estudos, ela verifica se há necessidade de abrir. Aí tem as faixas até de valores que são determinadas. Então esses outros aí, realmente, quando você não tem nada na classificação, você está jogando nos outros. Essa questão dos 50% e 50% e já ir para outros, não é a interpretação correta, porque aí iria tudo para outros. Então, você está me entendendo? Quer dizer, já tem uma abertura para o polipropileno, quer dizer, já houve a necessidade de fazer essa abertura do 40 para o polipropileno e do 30 ou do 20 para o poliéster, exatamente pelo volume de transações do comércio exterior para esses dois tipos de elementos aí, de matéria-prima. Então, a classificação, eu achei a classificação boa que foi dada. Eram essas as minhas observações. Tá, eu concordaria, Leonardo, se eu tivesse certeza que o polietileno não entraria na última. O polietileno na outra, você fala? Vai estar na outras, então. Que outras? Na 90. A 90 é o buraco que tem que ser aberto sempre. Em todo... O polietileno estaria na 55039090? Isso. Então, ela seria uma das possíveis classificações. E a nota 2 da seção 11 fala a última das possíveis. Olha, eu até anotei, não coloquei no voto, deixa eu ver aqui. Eu não concordei com a fiscalização em relação a esse entendimento dela de posição mais específica. Então, ela diz que o poliéster é específico porque tem o poliéster no texto, e o polietileno não tem. Eu diria o seguinte, que essa posição específica não quer dizer que o material expressamente mencionado em sua composição o torna mais específico, de forma que o poliéster se tornaria mais específico que o polietileno, não por não constar uma posição específica. Porque esse entendimento levaria ao seguinte: primeiro, ele contraria a regra 1A, que determina que a classificação é determinada pelos textos. Tá? Não, mas 1A,
A regra 1A vale só para a posição, e a posição foi bem... Todos acertaram a posição. Não houve erro da posição. Não, mas não é só de posição, das notas de seção, de capítulo. Ah, tá. Então, todos acertaram a posição. Eles foram excelentes, eles estão dentro do 5503. Tanto a recorrente quanto a fiscalização estão todos brigando na mesma posição. Aí o que interessa é a história da subposição de primeiro nível e de segundo nível. E que, na verdade, só é a subposição de primeiro nível, porque a gente só está brigando aqui em torno do 2, né? Logo depois que passa os 4 primeiros dígitos, a gente só está discutindo aqui se é o 2, ou se é o 4, ou se é o 9. É só essa discussão. Depois disso está fechado, já é o 0. Outra coisa é essa nota 2A da seção 11, que ela é uma regra específica no caso desse tipo de material têxtil. E aí, por isso que eu falo, a menos que eu me convencesse que o polietileno não estaria nos outros, porque o polietileno está na composição. Se ele está na composição, precisa ver qual é a posição dele, porque essa nota 2A da seção 11 diz das possíveis, das validamente possíveis de serem tomadas, pega-se a última. Não, o seu voto... Veja, eu acompanho, eu pesquisei até aqui no Seclan, não tem nenhuma no 55, o que é péssimo aqui do compêndio é que não tem nada no 5503, eles não deixaram nenhum registro aqui, nem nada que foi de solução de consulta na posição 5503. Então, se a Receita não tem uma posição firme quanto a isso, que até agora não tem uma solução de consulta aqui do Seclan, no 5503, para dirimir dúvida, e eu também não vou aqui sair estabelecendo a classificação. Se você estabeleceu uma dentro das regras, eu acompanho, tá? Não tem problema. Não é, só estou dizendo, a da contribuinte é que a gente está de acordo que não é. Não é. Pronto, isso a gente está de acordo. É bom estar de acordo nisso. Isso, Aham. Tá certo. Elcio pediu a palavra, mas eu não quero te convencer, não, Macedo. Muito pelo contrário, eu quero ser convencido. Não, isso é uma briga no comitê, uma briga grande. É quando você abre aqui o Seclan tem assim, da 5507, aí pula para 5601. O Seclan não tem nada, nenhuma solução de consulta aqui que eles publicaram no 55, nem no capítulo 55, nem muito menos na posição 5503. Então, não deixa a gente aqui, entendeu? Eu não estou obrigando, não vou classificar aqui. Porque é uma tentação, por isso que eu coloquei aquele no início do voto, porque seria uma tentação você chegar e falar, não, é 55039010, porque está no texto. A regra, é o que eu coloco, classificação são regras jurídicas, interpretação. De interpretação e há prioridade entre elas, né? Não, e o que a gente está concordando aqui é que não é a do contribuinte, então isso já é bom, eu já estou de acordo. Tá. Elcio pediu a palavra. Classificação fiscal sempre decido com base num detalhezinho bem sutil. Então, assim não estou querendo interromper a discussão, não, que eu acho que podemos continuar na discussão. Eu já gostaria de manifestar que eu vou pedir vista, porque eu quero me aprofundar um pouco nessa... Ótimo. Eu não estou querendo interromper a discussão. Não. Então vamos continuar. Vamos só dar a palavra para quem pediu. Primeiro o Leonardo. Leonardo Andrade. Não, eu só queria entender o teu raciocínio. Você compreende que é bicomponente. Sim. Que é bicomponente. Sim. Só que você está dando predominância ao polietileno e ao poliéster? Não, eu estou dando... Olha, eu estou seguindo a regra 2A da seção 11, que diz, quando nenhuma delas tem preponderância em peso, pega todas as possíveis classificações. Quais são as possíveis classificações? Aquelas em que tem a identificação do material que a compõe. Então, poliéster é uma possível classificação.
essa do bicomponente também é de possível classificação. Mas onde está o polietileno? O polietileno, para mim, está na 55039090. Então, dessas três, qual que eu tenho que aplicar? A que o texto mais se identifica? Não. A regra manda pegar a última validamente suscetível de serem, aquela suscetível de ser validamente obtida. Então, para mim, seria 55039090. Esse é o raciocínio. Que está sujeito aí a ser infirmado. É porque eu estou com uma dúvida pelo fato de não haver preponderância de nenhum deles, né? Eles estão na mesma proporção, né? O que leva para o bicomponente. Não leva, porque você tem que ver qual é a constituição da fibra. Quais são os elementos que essa fibra tem? Ela tem poliéster e tem poliamida? Então, e qual dessas é a última classificação? Entendeu? Para mim, eu entendo que poliamida é 5503... Poliamida não. Polietileno é na 55039090. Então, aplicando essa regra, vai lá para a última. Tá? Por causa do polietileno. É isso. A regra, a nota 2A da seção 11 não deixa aplicar diretamente a 55039010 se existe um material, componente dela, que está numa posição posterior. Por isso que eu ainda faço até no voto esse exercício. Olha, apenas para... aqui, acho que apenas para pontuar a título de esclarecimento, a 55039010 somente seria a corretamente adotada na hipótese das duas matérias têxteis componentes estarem simultânea e individualmente classificadas nos seguintes códigos antecedentes: 550320, 5330, 5340. Ou seja, se fosse constituído de um poliéster, um polipropileno, e sendo um bicombustível, um bicomponente, então seria essas anteriores possíveis, mas também possível 55039010. Somente no caso dela ser possível e ser a última, a condição é essa. Teria que ser a última dentre as validamente possíveis. Então, seria esse o meu fundamento. Mara, por favor. Bom, eu estava analisando aqui, eu fiquei com essa mesma dúvida que o Leonardo está apresentando aí. Porque por que você considerando a nota do capítulo, da seção... Deixa eu ver qual seção aqui. A nota da seção... 11. Nota 2 da seção 11. A nota 2 da seção 11, aí manda classificar na última, né? Quando ele for 50 por 50, né? Que ele está falando aqui. Quando nenhuma matéria têxtil predomina em peso, o produto é classificado como se fosse inteiramente constituído pela matéria têxtil, que se inclui na posição situada no último lugar, né? Então, você usou essa regra. Aí, você vem aqui para a tabela, você vem aqui, ó. Eu olhei lá, o primeiro produto, ele é polietileno e polipropileno. Eu estava fazendo uma consulta aqui, polietileno é produto derivado do petróleo, então da cana-de-açúcar. Então, ele não é sintético. Então, ele não se incluiria no 550310. Tá? Então, ele poderia ser no 550320, poliéster, ou 550330, acrílicas, 550340, de polipropileno, 550390, outras, né?
Então, eu acho que esse polietileno, ele entraria no outras, porque ele não é poliéster, ele não é acrílico e ele não é polipropileno, ele entraria no outras. Mas só que a outra metade dele é o polipropileno, que é o 40. Então, ele poderia ser classificado tanto no 550340 ou no 550390. Como aquela regra que eu li fala que é para classificar no último, então seria no 550390, outras, né? Aí, dentro do outras, eu tenho que ver 550390, dentro do outras, eu tenho que ver qual que é o certo. Então, ele poderia ser bicomponente ou poderia ser outras. Então, no laudo, me fala que ele é bicomponente, de diferentes pontos de fusão. Então, o que eu levaria a classificação para o 550390-10, né? Foi o que você fez aqui, que eu concordo com a primeira classificação. Agora, vindo para a segunda classificação dos produtos 2, 3 e 4, ele é polietileno ou poliéster. Fazendo o mesmo raciocínio, eu teria, então, o 550320 de poliéster e 550390, outras. Então, como ele me manda classificar na última, eu vou por outras de novo, 550390, outras. Só que ele, novamente, esse produto ele é bicomponente também. Então, dentro do outras, eu vou no 550390-10, bicomponente de diferentes pontos de fusão. Então, esse segundo, na minha opinião, ele vai para o 550390-10, e não no 9090, igual você está falando, tá? Porque ele é bicomponente. Agora, então, por isso que eu abriria divergência, né? Falando, então, os dois produtos vão no 5503-90-10. Tá? Agora, de qualquer jeito, não é a classificação que a recorrente é isso, já colocou no início, né, na DI, né? Então a gente já descartou, igual você já descartou lá no começo. Só que a gente tem uma preliminar aí que eu acho que a gente tem que enfrentar anterior, tá? Que é a fundamentação dessa autuação. Eu estou vendo aqui, eu fui até lá conferir o auto de infração para poder ver, eu vi que a fundamentação do auto de infração está incorreta, e a recorrente falou isso no recurso voluntário dela. Ele cita que a classificação ela foi baseada na regra 2A do sistema harmonizado. A regra 2A é para produto desmontado. Isso não tem nada a ver com produto desmontado. Então, o que gera uma anulação desse auto de infração. Porque esse auto, ele está com fundamentação errada, tá? Então, é por isso aí que eu acho que, preliminar essa classificação de mercadoria, a gente tinha que enfrentar isso. Eu não sei qual que é a posição da turma aqui. Se a posição da turma acha que tudo que está escrito no enquadramento é fundamentação, e qualquer coisa ali na fundamentação poderia levar à anulação do auto, ou se só a base legal que seria o enquadramento. Tá? Eu entendo que não seria o caso de anulação, porque houve o quê? Uma interpretação da fiscalização das regras jurídicas, né? Não seria aquele tipo de erro, de vício formal, material, que acarretaria nulidade. Tá? Esse seria o meu entendimento. Tá, isso eu acho que tem que trazer discussão, porque assim, tem muitas turmas que entendem que isso seria um vício que levaria a nulidade, tá? Então, a gente tem que... Eu não sei qual que é a posição da turma aqui, por isso que eu trouxe isso para discussão, tá? Mas foi muito boa a discussão, porque já o Elcio já vai pensar nisso também, né? Foi falado, né? Vai pensar conforme a música. Mas vai ser um bom exercício, Elcio. Você vai ter que ponderar aí. Você continua querendo vista, Elcio? Eu ia fazer essa pergunta. Já vou proclamar o resultado. Continuo, tivemos 3 posições diferentes aí, 3 ou 4, não sei. Isso porque não ouvimos o resto. Então vai ficar isso.
Vista para o conselheiro Elcio. O relator votou, deixa eu anotar o que eu pus lá no voto. Agora, essa súmula aí, eu já adianto que se o lançamento não for anulado, caso eu acompanhe o Paulo, eu vou fazer uma declaração de voto para falar que minha posição pessoal não é a dessa súmula. A súmula da multa? A da multa? Só respeito ela pela atividade funcional. Exatamente. Eu concordo pessoalmente. Essa era a posição. Não, essa era a posição da turma há muito tempo, né? Eu sabia de outras turmas que não julgavam assim, mas a nossa sim. Classificação errada, cai tudo. Multa por licença, falta de licença, por erro de classificação. E a gente sabia que algumas turmas votavam contrário, inclusive a superior. Tá? Bom, então ficou assim. Vista para o conselheiro Elcio Lafetá Reis. O relator votou para dar parcial provimento ao recurso apenas para manter a autuação fiscal no tocante à multa prevista no dispositivo legal por força da súmula CARF 161. Fez sustentação oral por meio de vídeo gravado a patrona da contribuinte, doutora Bianca de Oliveira Santos Polgar. Então, sai em vista o processo 103, item 103, processo final 2006-53. Então, terminado as participações de patronos. Eu agradeço sua presença, doutora Isabela. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa semana. Obrigado. Então, agora retomaremos ao começo da pauta de hoje, da tarde. Primeiro, dia 26, 77, é meu. Ô, Paulo, só uma dúvida aqui, que esse negócio que eles importaram é fibra mesmo, é tecido, não? É fibra? Foi identificado no laudo como fibra. É engraçado, né? Se bem que eles devem importar fibra para fazer tecido, né? Da Coreia vem muita fibra, pelo menos pelo Porto de Santos vinha muita mesmo. Não veio o tecido pronto, não? Eu achei que eles estavam importando, deve ter sido não, pronto. Não, muita fibra, depende de quem importava, né? Eu lembro que a própria Vicunha importava por lá. E aí a gente teve... Vou me ausentar um minutinho aqui. Tá ok, Elcio. A gente teve até... Teve muita pressão de tecido, não teve? Eu acho que tecido tem até dumping em tecido. Tem, da Coreia tem. Não tem? Lá a gente teve treinamento com o engenheiro têxtil da eu lembro. Ele ensinava a identificar poliamida, e era assim, você botava fogo, se pegasse fogo no algodão, né? Como é que é o traçado? Cheirasse era não sei o quê, se derretesse era poliéster. Tem a como que é a urdidura, né? O traçado, né? Você pegava a fita, o fiozinho começava a debulhar ele, você já identificava, mas isso é 20 anos atrás, então não dá 20, dá uns 15 anos atrás. É difícil classificar. Você sabe que eu votei um processo da Vicunha mês passado, que eles estavam importando suco de laranja, revendendo suco de laranja. Aí a gente falou assim, a Vicunha não é têxtil? Pois é. Nossa. Deve estar brigando com a Cutrale, né? Pedindo insumo de suco de laranja. Aí a gente falou assim, mas ela é têxtil? Gente, o item 77 já está na pauta, né? Já está na pasta.
Só aguardando o Elcio. Deu uma canseira agora, hein? Agora você sabe que teve uma vez que a gente ficou discutindo assim horas, se um tubo ele era flexível ou rígido. Nossa Senhora! Pergunta para o Leonardo para você ver. Horas discutindo e a turma não chegava no acordo se o tubo era flexível ou rígido. Mas o Leonardo ele tem um processo que deve ser daqueles acima de... Era de acima de 1 milhão, não sei se vai ser acima de 8 ou pedir. Aquele lá vai ser complicado também, viu? Do silo. Tem um bacana, Mara, é de um silo flexível, passe-fio. Eu já votei isso, eu tenho voto disso. Eu tenho voto. É aquela manta, não é? É uma manta? Não, é um silo. É um túnel. Túnel. É espécie de um túnel. Mas é uma lona. Sim, ele é de lona. Eu votei isso, é que o cara, ele comprava, ele queria que isso fosse um reservatório. Eu falei assim, não, isso não é um reservatório, isso é uma lona. É o mesmo caso. E ele perdeu já, ele tinha feito consulta, a consulta tinha sido contrária. Então ele importou de teimoso mesmo, de teimosia. Cabeça dura. Depois, se você quiser, eu te mando meu voto. Eu acho que foi esse ano que eu votei isso. Enfia grão lá dentro, é isso? Bom saber. Gente, vamos então ao próximo item da pauta. Item 77, processo final 2005-16, Indústria, Comércio Alimentício e Bebida do Nordeste Limitada. É um auto de infração de COFINS, ano 2002, para formalização de exigência de crédito tributário no valor de 147 mil, com os acréscimos. A exigência originou-se de apuração pela fiscalização da seguinte infração. COFINS, diferença apurada entre o valor escriturado e o pago. A empresa recolheu, declarou DCTF a menos a COFINS relativo a fatos geradores do período identificado, incidentes sobre receita bruta, apurado de conformidade com os demonstrativos da consta fornecido pela empresa e demonstrativo da situação fiscal apurada em elaboração da ação fiscal. Então, levar em conta o demonstrativo da fiscalização e o da conta da empresa. Inconformado, na impugnação, argumento seguinte. Foi cientificado de 4 autos, tendo tomado ciência no dia tal, no encerramento da ação fiscal, onde consta lançamentos correspondentes ao primeiro... isso aqui, o que importa aqui é o que está grifado em azul. Então, um dos argumentos da contribuinte é que houve um erro. Então, ele desenvolve um tópico específico do erro. Os débitos de COFINS informados na DCTF do primeiro trimestre de 2000, relativo ao mês de janeiro de 2000 a março de 2000, cujas cópias estão anexas a essa petição, são os seguintes. E aí ele dá, então, as COFINS, com o período e os valores. A interessada ressalta que aderiu ao parcelamento especial. Portanto, referidos débitos informados na DCTF deverão ser deduzidos dos débitos apurados na ação fiscal. E aí ele pede a acolhida da impugnação e a diminuição dos valores, desses valores do PAS no auto de infração. A DRJ julgou improcedente, manteve o lançamento. Considerando devido os valores apurados no auto no período janeiro de 2000, fevereiro de 2000, março de 2000, com os valores originais de 12 mil e pouco, 8, 5 e pouco, respectivamente, sujeito aos acréscimos. Os fundamentos da decisão. Apenas foram contestados os valores lançados referentes aos fatos geradores de janeiro a março. A interessada desistiu do PAS em 28 de 8 de 2006, o qual se encontra na situação encerrado por exclusão, e naquele não constavam os valores exigidos em auto de infração. A DCTF entregue em 5 de 8 de 2000 foi cancelada e retificada por outra,
e não informou valores apurados de COFINS no período de janeiro a março de 2000. Inconformado, o contribuinte interpõe recurso voluntário, repisa os mesmos argumentos, pede o cancelamento do auto, ele não pode prosperar porque ele parcelou no PAEX conforme documento que afirma comprovar no extratos de folha 122 a 123. Passando para o voto. Resta como única matéria em litígio a afirmação da recorrente de que o auto de infração não pode prosperar, pois que os valores lançados foram incluídos em parcelamento conforme o extrato juntado de folhas 122 e 123. Verifica-se que o referido extrato informa a receita / período de apuração e valores de saldo original e consolidado, sem identificar o adimplemento do parcelamento. Tal documento, por si só, revela ausência de inclusão dos valores autuados em parcelamento, acrescentando-se que inexistem informações quanto a pagamentos, em outras partes do processo. A decisão recorrida na matéria explicitou que os valores autuados não foram parcelados, porquanto a contribuinte apenas requereu o parcelamento do que fora confessado em DCTF, e ali não constou os lançamentos de COFINS no período de janeiro a abril de 2000. Ademais, o parcelamento foi excluído por solicitação de desistência da interessada, folha 75 e 76. O único argumento de defesa da recorrente não encontra respaldo nos documentos por si colacionados nos autos. Ao contrário, a decisão ACO demonstrou documentalmente que os valores lançados nos autos não foram pagos. Assim, não havendo prova de irregularidade no lançamento fiscal ou de que houve pagamento dos créditos tributários constituídos, mantém-se a autuação. Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. Eu nem lembrava desse processo. É isso. Pronto para votar, Elcio? Sim. Foi. Então, com a palavra. Com o relator? Leonardo Andrade. Acompanho. Macedo. Acompanho. Pedro. Com o relator. Mara. Com o relator. Laércio. Relator. Márcio. Com o relator. Então, item 77, processo final 2005-16, Indústria, Comércio Alimentício e Bebidas do Nordeste, por unanimidade de votos, negou-se provimento, negou provimento. Aqui está dar parcial provimento. Negar provimento ao recurso voluntário. Estava negando, né? Negou. É que eu copiei no dispositivo aqui, Então, negou-se provimento, por unanimidade. O próximo é o 78, do Pedro. Pode ir preparando aí, Pedro. Está na pasta, presidente, eu preciso de 1 minuto. Vai no banheiro. Só o Pedro que vai? Ih, mais um já saiu, não. Vocês querem intervalo? Pode ir, Pedro. Acho que não, vai. Não, então vai lá no banheiro. Corre lá, Pedro. 2 minutos. Enquanto ele vai no banheiro, eu vou beber uma água. Eu também. Bebi. Eu vou pegar um café.
Eita, já passou de 1 minuto, hein? E ninguém voltou. O Leonardo Andrade está aí? Não. Respeitei os 1 minuto aí. Apoio? Ana Tereza? Sim, presidente. Interrompe a gravação, já deu bastante tempo parado.